Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação poder conversar com vocês de novo sobre educação. Hoje a gente tem dois convidados que têm muita história na educação municipal, conhecem e acompanharam vários projetos de governo, inclusive os últimos, de desmanche da educação pública, de ataque à educação pública. O professor Pedro Duarte, que é licenciado em Geografia pela URGS, pós-graduado em Geografia Ambiental, trabalha há 24 anos na EJA. Hoje ele está lotado lá no Vila Lobos, que fica na comunidade da Mapa, né? Então, deixa eu só aqui ligar o celular aqui, que ligaram, interrompeu. Então, o Pedro é um professor que tem participado de muitos movimentos, inclusive tem uma participação muito forte no sindicato, ao longo de várias lutas aí que se travou por buscas de direitos, né? Eu conheci o Pedro lá. A Malu, eu conheci ela quando ela estava de vice-diretora da Escola Tristão, e aí depois começando a descobrir que ela também dava aula na EJA, então ela é professora da EJA lá no Judite, lá no Morro da Cruz, né, uma escola que foi uma conquista também da comunidade, e ela tem essa experiência importantíssima, também está sempre nas batalhas, nos fóruns, enfim, fazendo a luta, a disputa, porque as coisas não estão garantidas, e nesse tempo de Marquesan, para a gente dizer assim, muita coisa a gente perdeu, mas não é do Marquesan só que a gente vê o desastre na educação, vem o ataque, e é por isso que a gente quer debater hoje, como é que está a situação do direito à EJA. A gente sabe que o Marquesan atacou mais, mas é uma continuidade de um projeto, a continuidade de uma ideia que a EJA não é prioridade, não tem sido a prioridade, embora a gente conversava nos bastidores, eu não lembrava do dado preciso, o Pedro nos lembrou, são 300 mil cidadãos de Porto Alegre e cidadãs que têm que acessar a EJA, ou nas séries finais, ou iniciais e finais. Então, nós estamos tratando aí de porto-alegrenses que muitos deles não sabem ler e escrever, né, que interagem na sociedade, são trabalhadoras, são trabalhadores, mas ainda não tiveram espaço para esse mundo letrado, que tem várias dificuldades. Então, eu quero passar já a palavra de imediato para o Pedro, né, e faço aqui também a apresentação da Malu, que é pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação especial e atua na Escola Tristão e também na Judite, que eu já tinha falado, que é onde ela faz o seu exercício profissional na EJA. Então, assim, sejam bem-vindos e queremos ouvi-los para entender um pouco, assim, por que nós chegamos nesse espaço, como é que a EJA está e qual a importância, né, da EJA para a cidade e da EJA municipal, que é onde a gente atua. Eu, para quem não sabe, eu também sou professor de EJA, entrei no município direto na EJA, né, e daí fui indo, agora eu estou lá no Pessoa de Brum, que é uma escola também, né, na periferia de Porto Alegre, assim como as duas escolas que a Malu e o Pedro atuam. Seja bem-vinda, Malu, seja bem-vindo, Pedro, já passo a palavra para ti. Obrigado, professor Jonas, pelo convite, que muito me honra, né, poder dar essa modesta contribuição aí. Saúdo a colega também, a Malu, né, e esperamos que a gente possa trazer informações, reflexões, né, que são de extrema relevância, né, porque a EJA, né, eu acho que o Jonas já referiu, né, é fundamental no sentido de possibilitar, né, uma mobilidade social, né, para aqueles segmentos mais, digamos assim, de maior vulnerabilidade, mais pauperizados, né, e por isso que eu vou fazer uma periodização aqui bem concisa, né, mas a gente nota aí, né, sobretudo a partir do governo Fogaça, né, Fortunati, né, que foi ali a secretária Marilu, depois a Cleci, mais notadamente na gestão da Cleci, começa a se traduzir, digamos assim, uma série de ações, né, começa a se materializar, que revelam um relativo esvaziamento da EJA, né? E aí eu colocaria, né, eu acho importante ressaltar, inclusive em termos de atividades, né? Na administração popular nós tínhamos, enfim, formação permanente, né? Reunião por área, nós tínhamos semanalmente, né? Para ter uma ideia, né? Vinham Carlos Rodrigues Brandão, Adriano Nogueira, enfim, né? Vários
professores, né, prestar a assistência, né, enfim, tinha toda uma atividade que realmente a EJA tinha um desenvolvimento extraordinário, assim, né, e o surgimento das escolas, digamos, a implantação dela vai se dar a partir de demandas do orçamento participativo, né. Então, é um período realmente, né, de grande efervescência, né, e gradativamente começa a perder força, né, até pela orientação política desses governos, né, que de modo geral são fortemente influenciados por ideias neoliberais, né, de redução de custos, né, que é uma questão que aparece muito forte na EJA, né, que é uma questão estrutural, assim, digamos, e a questão da evasão, né, a evasão, talvez até o termo evasão nem consiga traduzir bem a ideia, né, porque na realidade tu tem um movimento sazonal, né, março, abril, tu tem um incremento de matrículas, né, depois ocorre uma redução, né, de modo geral, a partir de agosto novamente se retoma, né, um pouco menor força, é um movimento característico, né, porque tem vários problemas aí que envolve, certamente, vocês devem saber, né, eu, por exemplo, na minha comunidade ali, às vezes tem alunos que desaparecem, porque existem conflitos, né, facções ligadas ao tráfico, né, enfim, e eles são proibidos de sair da comunidade, né, então tem várias questões ali, né, questões de às vezes, mulheres, alunas que são proibidas pelo marido de estudar, né, gravidez, enfim, todas aquelas situações, né, que a gente conhece. Então, a evasão é um problema. Mas, só para situar, assim, né, então eu gostaria de pontuar que é o seguinte, na administração da Cleci, fecham-se o João Goulart e o Neuza Brizola, né, então são duas escolas, muitos poderiam pensar assim, não, mas eles podem estudar em outras escolas, né, nem sempre isso é possível, né, pessoal? Porque a gente sabe que às vezes existe rivalidade entre comunidades, né? Por exemplo, ali em Neuza Brizola, ali fica naquela comunidade ali, provavelmente eles não vão estudar no morro, não, perdão, ali no Monte Cristo, né? Porque existe rivalidade entre aquelas comunidades ali, né? Então tem tudo isso, né? Então a questão não é simples, quer dizer, essas pessoas estão sendo privadas, né, de ter um acesso à educação, né? Uma vez que o poder público deixe de ofertar o atendimento a essas escolas, né? O João Goulart, lá na Zona Norte, eu citei, né, lá na Vila Elizabeth, e na gestão atual nós temos o presidente Vargas e o Venceslau Fontoura, né? Presidente Vargas, eu trabalhei 7 anos, né? Então, quer dizer, esses alunos que eram, essa demanda que haveria, né? Então, acho que é importante ressaltar isso também, né? O Jonas já referiu, né? Uma pesquisa feita pelo professor Evandro, da FACED, da URGS, constatou, né, que haveria uma demanda reprimida da ordem de 300 mil, né? Pessoas que teriam a sua escolaridade inconclusa, né? Isso é, o ensino, não concluíram o ensino fundamental, né? Então, existe toda uma demanda, sim. O problema é conseguir trazer esse pessoal, né, para a escola, né? E aí entra a questão da chamada pública, né? Que a prefeitura deveria fazer, mas nunca faz, né? A gente tenta, na medida do possível, fazer algumas ações localizadas para divulgar, digamos assim, a existência de vagas nas escolas, enfim, né? Mas essa é a questão, assim, que geral, né? Depois eu acho que eu passo a palavra, né, Jonas, porque depois tem outras questões que eu vou falar, mas eu acredito que essa primeira parte aí eu não sei se acho que é o que eu queria falar, digamos assim, mais imediato. Acho que tá bom para início, Pedro. Obrigado. E quero já passar de imediato para a Malu. Querida Malu, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Jonas. Obrigada pelo convite. Então, né, eu estava agora aqui pensando, né, sobre as palavras do Pedro e, infelizmente, foi isso que aconteceu nesse grande desmonte, né? Lá no Judite, o que eu penso, né, e o que eu vejo há muitos anos, né, antes de ser do Estado, da Prefeitura, já era do Estado e também já trabalhei bastante tempo em EJA. Eu acho que muito mais do que um direito, é uma necessidade desse aluno, né? Então eu vejo isso como uma obrigação do Estado e do município, porque é uma reparação. Em algum momento, esse aluno que está hoje na EJA não conseguiu estudar. Foi tirado dele esse direito. Então, a EJA, para mim, ela é essencial nesse sentido também, né? De poder resgatar aquele aluno que, na época que ele tinha que ter estudado, por N motivos, ele não estudou. E eu trabalho com alfabetização, como o Jonas já tinha dito, então, todo o início de semestre, né,
eu sempre pergunto, né? Olha o que aconteceu, por que tu chegou aqui, enfim. E é absurdo como eu tenho jovens, né, hoje, né, entre 15 e 22, 23 anos, que nunca estudaram. É a primeira vez que eles estão tendo contato com a escola. Né? E moradores de Porto Alegre, porque eu sempre gosto de saber de onde eles moravam, enfim, porque a gente tem essa coisa, né? Bom, de repente estava lá no interior e não tinha uma escola perto. Ainda assim deveria ter tido o direito de estudar e não teve. Mas nós temos ainda muitos alunos, né, nessa fase de alfabetização e que nunca tiveram contato com a escola. Então, para mim, entra essa coisa assim da reparação. Né? Eu acho que a gente tem uma dívida muito grande com esses alunos. Nós temos uma dívida. Né? A Prefeitura de Porto Alegre tem uma dívida, sim, com esses alunos, porque eles, em algum momento, não puderam estudar. E a grande maioria oriundos de Porto Alegre. Né? Então, isso é um dado que eu cada vez mais, a cada ano ele cresce, né? E uma tristeza, porque deveria diminuir esse índice, esse número de alunos em EJA tão jovens, e não, ele aumenta. Né? Então, outra questão também que eu vejo muito, é a situação de alunos que saíram da escola em função de bullying, que a escola ficava muito longe da casa, eles só conseguiram vaga numa escola que tinha que pegar ônibus, eles não tinham ônibus para pegar. Então, essas situações, nossa, é o mínimo que uma prefeitura pode fazer, é ter escolas com EJA e onde esses alunos possam frequentar. Então, quando se fecha a EJA, a gente de novo está tirando o direito desse aluno. Isso, para mim, é um dado muito sério. Eu tenho certeza que se esses alunos não estão indo, e aí entra o que o Pedro tinha falado, né? Que é aquela coisa de um determinado momento eles somem. Lá no Judite é um pouco diferente. Lá eles somem no verão. Eles vão para a praia trabalhar. Então, lá a gente tem essa demanda muito grande. Né? Chega dezembro, novembro, eles já estão enlouquecidos, assim, já querendo fazer as atividades finais, porque eles precisam ir trabalhar na praia. E aí, em março, quando a gente abre as inscrições, né, eles começam a chegar lá pelo dia 10, dia 15, já vai aumentando o número de alunos em função de que eles já voltaram do serviço da praia. Então, eu acho que é um panorama, né? Dei um pequeno panorama da minha realidade com EJA nesse momento. Passo a palavra. Tá sem som. Então, agora tem som. Obrigado. Então, assim, ó, vários comentários que nos ajudam a refletir também, né? Soraya coloca o seguinte: os gestores neoliberais desconhecem as especificidades das comunidades. Fechar turmas de EJA é negligenciar o direito à educação em todas as idades. Rosana Moraes: os governantes não colaboram com essa classe, só prometem em campanha eleitoral. Temos que colocar nossas comunidades mais policiamentos, dar proteção aos alunos que querem aprender e fazer a diferença nessa comunidade a que pertence. Sérgio Bertoldi: existe uma política da direita de fazer economia, dificultando o acesso e a permanência com sucesso. Eu já trabalhei na EJA de Porto Alegre, na Zona Norte. Aqui em Alvorada, nas administrações populares, além de levar a EJA para a periferia, ainda tinha um programa de bolsa permanência, além da passagem para todos os alunos e alunas. Saímos da administração e a direita acabou com isso. O que eu queria comentar dentro disso, né, desses comentários, que como é importante, vocês falaram, o Pedro falou da evasão, acho que vai trabalhar um pouco esse tema, a EJA tem esse problema, porque muitas vezes os alunos estão buscando uma escolarização para se colocar melhor no mercado de trabalho, às vezes é um pedido do patrão, enfim, da empresa, para inclusive ele subir na carreira ali na empresa, né? E há um problema que às vezes também há uma incompatibilidade de horários, porque se criou um conceito clássico de EJA só de noite no município de Porto Alegre. Só tem uma escola que tem EJA de dia, que é o CEMET Paulo Freire, e que é na zona centralizada. Talvez isso fosse uma coisa que precisasse refletir nas periferias, principalmente no processo de juvenização da EJA, que a gente tem muitas vezes adolescentes, né, que não concluíram o ensino, não querem mais, porque se sentem deslocados, ficar ali no terceiro ciclo, no segundo ciclo, porque é uma idade que eles avançaram na idade, e os outros, enfim,
toda a didática, todo o processo escolar da escola de dia, ela não foi pensada para, digamos assim, adolescentes, né? A escola de ensino fundamental. Ela foi pensada mais o seu universo, enfim, a sua infraestrutura. E aí tu tem alunos que ficam 2, 3 anos fora da escola, e aí depois volta para uma EJA. Depois volta com 18, 19, 20 anos, volta para uma EJA. Talvez isso também tenha que ser objeto de reflexão nossa, nós do campo da educação, porque o Pedro traz um dado importante, gente. São 300 mil cidadãos que estão fora, que precisam fazer o ensino fundamental. Será que é só oferecendo de noite? Será que a gente não deveria também as nossas escolas pensarem, produzirem com a comunidade um debate? A gente sabe que nesse governo não teria acolhida, mas fazer uma discussão das comunidades, o que elas precisam. Porque quando o governo Marquesan comprou matrículas de EJA no sistema privado, Monteiro Lobato, outros no centro, ele não conversou com as comunidades. Imagina um cidadão que trabalha o dia inteiro, por exemplo, na tristeza, tá? E aí ele tem que voltar para a sua comunidade, que é na Coab. Só que terminou a EJA naquela região, né? Terminou a EJA ali, não é Coab, é Cavalhada, no Neuza Brizola. Aí ele vai ter que ir até o centro, porque é lá que a prefeitura ofereceu a nova matrícula, e depois do centro, terminou a aula 10h30, ele vai pegar um ônibus para voltar para casa. Não há corpo de trabalhador que aguente isso, porque é uma jornada muito dura trabalhar e estudar. Então, acho que a regionalização, essa descentralização da EJA, talvez tenha que ser uma política a ser retomada na cidade, né? Eu queria ouvir um pouco o Pedro também, que ele viveu um tempo aí na prefeitura que tinha mais EJA, era mais, né, descentralizado e tinha mais investimento. Ele comentou para nós de formação, que isso é uma coisa que não tem. Eu entrei na rede, eu nunca fui chamado, entrei em 2011, eu nunca fui chamado para uma formação. Formação que nós fizemos foi através da Tempa e depois também através do Simpa, alguma coisa, universidade. O poder mesmo da mantenedora, não tive. Não vou dizer que eu não tive outras formações, tive de música, sim, de música, mas de EJA nunca fui chamado. Enfim, Pedro, passo para ti a palavra já com essas reflexões. Sim, eu acho bem interessante que tu falaste, Jonas. Digamos assim, em termos de formação, realmente houve, né, um abandono, mas eu ressaltaria também o seguinte, um outro aspecto também, é que as próprias atividades com os alunos havia, né, maior disponibilidade de recursos para ônibus, né, para atividades, porque um dos fatores que muitas vezes cria um vínculo mais forte do aluno com a escola digamos, possibilidade de ter alguma atividade, de ir a um teatro, né, um cinema, né? Eu peguei um período que tinha isso aí, no mínimo a cada semestre tinha uma saída, né? Quando não, 2. Né? Eu me lembro, a gente foi ver Sebastião Salgado, né? A exposição dele, peças de teatro, enfim, isso tudo foi diminuindo. Hoje, olha, se eu não estou equivocado, acho que ano passado teve uma ida à feira, talvez, que se manteve, né? A Feira do Livro, né? A Feira do Livro, só para ilustrar, inclusive, né? Não sei se o Jonas chegou a pegar, tinha o Palavra do Trabalhador, né? Que era um livro que era a partir da produção textual dos alunos de todas as escolas, né? Da EJA, né? E era lançado na Feira do Livro, né? Então, realmente, claro que a gente, como diz aí, tem aquela música, né? Sei que nada será como antes, né? Não dá para ficar preso a um saudosismo, né? Mas, por outro lado, eu acho que é importante fazer esse resgate, né? Para avaliar quanto que a gente perdeu, né? Porque perdeu tanto informação de professor, porque é importante também, né? Uma formação, digamos assim, permanente, né? Contínua. E também um outro aspecto também, Jonas, a vantagem da gente ser antigo é isso que a gente lembra, né? Lá nos primórdios, eu cheguei a participar de um processo que existia a pesquisa socioantropológica. Nós íamos na casa do aluno, correto? E a partir dali, das falas, né, da seleção de determinadas falas e frases, enfim, a gente planejava, né? Me lembro, no Presidente Vargas, eu peguei esse período ainda, né? Então, isso tudo se perdeu também, né? Que eu acho que é um fator também, né? É importante, porque a gente acha, às vezes, que conhece a realidade do aluno, né? A gente conhece parcialmente, né? Pelo relato dele, conforme a colega falou aí. Mas, às vezes, a realidade é muito mais brutal do que o relato dele revela, né, pessoal? Agora, né? Se a gente for... claro que
muitos podem dizer, não, mas isso aí nem é possível ir, né, visitar a casa dos alunos, né, até é perigoso, né? Algum lugar até pode ser perigoso, né? Mas ao conhecer a realidade desse aluno, tu pode redimensionar o teu planejamento, né? E talvez repensar a tua prática docente, né? Então, isso é uma questão que se perdeu também, né? Então, na realidade, são uma conjugação de fatores, né, que levaram a essas situações aí, né, e entra bem essa questão, né, digamos assim, de redução de custos, né? Bem naquela relação custo-benefício, tem pouco aluno, né? O custo é grande, né? Porque a EJA é importante ressaltar, e o pessoal que é mais antigo sabe, né? Ela surgiu meio que assim, como é que eu vou dizer assim, uma postura meio rebelde, né? Muitas colegas, eu não peguei esse período ainda, né? Mas quando começaram não tinha secretaria aberta, né? Era só, digamos assim, era uma coisa muito, nem direções às vezes tinha, né? Eram os professores que tocavam, né? Não havia muita simpatia, inclusive, pela EJA nos primórdios, né? Correto? Então ela surgiu com esse caráter meio rebelde, assim, né? Meio insurgente, diria, né? Então tem tudo isso. Mas, infelizmente, se perdeu muita coisa, né, pessoal? E hoje eu acho que o Jonas tocou isso aí, nessa questão também, que também houve uma mudança muito grande no perfil do aluno, né? Porque lá nos primórdios era uma modalidade de ensino destinada a aluno trabalhador, né? Correto? O perfil do aluno era esse, né? Era aquele aluno adulto, né? Adulto, ou mesmo já idoso até, né? Eu cheguei a ter aluno até com 70 anos, né? Então era esse perfil. Depois, gradativamente, tu começa a ter o fenômeno que a gente chama de juvenilização, né? Ou seja, tu tem um grande fluxo, né, de alunos oriundos do diurno, né? Que por dificuldades de aprendizagem, por indisciplina, né? Por se sentir deslocado, por serem multirepetentes, toda aquela coisa, começam a vir para a EJA, né? E isso, muitos dizem que isso criaria conflitos, né? Até algumas vezes sim, mas de modo geral acaba sendo muito educativo, né? Porque tu tem situações diferenciadas, aqueles de mais idade servindo como exemplo para os jovens, né? Até para não, como é que se diz, para não repetirem aquilo ali, né? Se bem que a gente não pode culpabilizar a pessoa que não estudou, né? Porque ela é premida por força das circunstâncias, né? É a aluna que engravidou, né? Enfim, é o sujeito que tem que trabalhar para o sustento da família, né? Mas é interessante, isso acaba sendo produtivo, esse contato, né? E hoje, nas totalidades, nas T4, notadamente, tu tem uma predominância, né, de adolescentes, pode-se dizer, né? Da T5 e T6, tu começa a ter... Muda um pouco o perfil, pelo menos lá na escola, no Vila Lobos. Eu não sei como é que é o Judite, né? Pode ter nuances aí, né? Diferenças localizadas, né? Mas então tem essa questão também, quer dizer, e aí surge um desafio, né? Como tu prender a força de expressão, né? Manter esse aluno, né, na escola, né? Porque muitos vêm com aquela expectativa também de que vão avançar rápido, né? E na realidade não é assim, né? Porque ele vai ter que se empenhar, né? Tem aquela coisa do senso comum, né? Não, vai para lá, porque lá tu vai concluir rápido, né? Então, se não conseguir avançar, acaba se frustrando e acaba abandonando, né? Mas eu acho que hoje uma outra questão também, porque, claro, a gente tem que, a partir dessa realidade, tentar ver coisas, né? Até ontem a gente estava discutindo no grupo da escola, né? Começar a discutir questões, porque a gente está muito preso àquela coisa, não, o aluno tem que ser minimamente preparado para conseguir um emprego, né? Só que nós estamos num mundo que cada vez tem menos emprego, né, pessoal? Talvez o mais adequado seria dizer ocupações, né? Enfim, atividade, né? Que ele possa se inserir, né? Porque emprego, relação formal de trabalho, né? Isso está cada vez mais difícil, né? Então, essa questão do mundo do trabalho, de economia solidária, né? Talvez a gente tenha que começar a trabalhar essas questões também, né? Até para ver se isso consegue, digamos, atender a expectativa desse aluno, né? Que é um adolescente, né? Mas que está num período de definição da sua vida, né? Em busca, né, de novas perspectivas, enfim, né? Talvez isso possa também tornar a escola mais atrativa, não sei, né? Aí um pouco de divagação, né? Mas aí eu passo a palavra para... Não, eu acho que o Pedro traz um elemento muito importante. Eu vou passar para a Malu também.
mas só comentar, daí a importância, olha só o que o Pedro traz, de pensar esses alunos. Antes, essa pesquisa socioantropológica, eu não vivi isso, Pedro, mas eu estudei um pouco sobre isso, e isso é uma coisa que ajuda muito na escola, né? Conhecer os alunos, porque daí tu sabe quando um aluno se ausenta, fica 2 semanas fora, consegue prever o que está acontecendo, tem uma relação, daqui a pouco esse aluno não tem telefone, mas tem uma relação com os vizinhos, tu conhece, enfim, tu tem como descobrir o que está acontecendo com todos os alunos quando tu tem inserção na comunidade. E o conceito que esses governos que estão aí têm é de que o professor pega o seu carro, vai, estaciona na escola, dá sua aula, vai embora, e é assim. E eu posso tirar esse professor, jogo aqui, jogo ali, fecho turma, fecho escola, fecho... Então, o conceito de educação deles não é a educação que acolhe e que pensa o aluno. É uma educação como número. Eu tenho tantos professores, eu vou dar tantos períodos de aula, eu posso mudar a rotina, eu posso, enfim, tirar servidores da escola, eu posso demitir servidores, né? E não se vê que o processo pedagógico das escolas, por exemplo, a EJA, o pessoal da cozinha, da EJA, da própria limpeza, tem uma enturmação maior do que no dia, porque a EJA tem menos alunos, tem menos professores, tem menos funcionários, então se cria mais relações. Isso aí eles não se dão conta disso, de quão rico é o espaço da EJA, que passa a ser um espaço de um outro tipo de educação. Ela é diferente. Não é dizer que é melhor ou pior do que do dia, mas ela é diferente, ela é mais imbricada, a relação do profissional da educação, que está na escola, contratado pelo Estado, com esse aluno que vem buscar. Ela é muito mais dialógica, pelas circunstâncias que se colocam. Mas eu quero passar para a Malu, enfim, só um comentário em cima do que o Pedro falou, e que realmente os governantes não valorizam, né? Acham que a EJA pode abrir, fechar, abre no Monteiro Lobato, vai ser a mesma coisa, e não vai ser. Malu. Com certeza, bem isso aí, Jonas, que tu falaste, com muita propriedade. Depois eu quero emendar mais uma questão que tu falaste aí, depois da colega. Tá. Então, né, Jonas, pegando o gancho de vocês, né, sobre currículo. Né? Na verdade, aqui o que a gente está discutindo agora é currículo, né? Então, o que acontece, né? Quando o Jonas diz, eu já entrei direto na EJA, né? E como é difícil quando a gente entra direto na EJA. Porque o que acontece? A gente tem essa juvenilização, onde esses alunos não estavam adaptados justamente à questão do currículo do dia. E o currículo da noite, ele tem que ser atrativo e acessível. É o que o Pedro está dizendo, uma escola mais atrativa tem que ser. Justamente para a gente, entre aspas, aprender esse aluno, ou fazer com que a escola, porque assim, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, eu estou disputando com a novela das 9. É complicado isso. Eu tenho que ser melhor que a novela das 9, eu tenho que ser melhor que a Tela Quente, eu tenho que ser melhor que uma série de coisas na TV aberta, né, que eles têm mais acessibilidade à TV aberta. Mas assim, então, a minha aula, ela tem que ser algo que realmente faça que o aluno queira sair cansado do serviço, ou sair cansado do estágio e ir à escola. E ficar lá comigo aquele tempo. Então, essa questão do currículo, ela tem que ser muito pensada. E isso a gente precisa de constantes formações. Quando a gente não tem formação, a gente perde e o nosso aluno também perde. Né? Esse aluno que já perdeu, porque ele está na EJA, ele já perdeu. Né? A gente está reparando alguma coisa que a gente não fez lá atrás. Eu sempre digo isso para os meus. Eu digo, não, gente, a gente tem a obrigação de aqui tem que ser muito bom e vocês vão aprender, porque, enfim, a gente está devendo isso para vocês. Né? Isso eu sempre comento muito com eles. Então, assim, essa questão do currículo, né, a gente tem que bater muito. Quando a gente não tem mais formação, quando a gente não tem mais reunião, a gente perde, o nosso aluno perde. Né? Nesse sentido, eu acho assim, que as perdas são enormes, porque esse jovem que ele não conseguiu, por N motivos, ficar na escola durante o dia, a salvação dele agora é à noite. Né? Justamente por aquilo que o Jonas disse, né? Porque a gente tem a maioria das escolas à noite, né? Então eu estou retratando a noite em função disso. Mas concordo com o Jonas também, que acho que a gente deveria ter outros turnos de EJA. Concordo, sim, porque é uma necessidade. Porque, por exemplo, tem alunos que eles trabalham à noite. Então, eles teriam publicidade de dia. Mas eles moram lá no Morro da Cruz. E não é acessível para eles irem até o CEMET. A gente já tentou fazer esses movimentos várias vezes e não tivemos muito sucesso em função disso. Né? O CEMET a caminho depende de para quem? Depende de onde tu trabalha, depende de onde tu mora. Então,
né? Se tivéssemos mais escolas com esses outros turnos, seria muito importante, muito bom. Mas, assim, eu vejo muito essa questão também, né, da gente ter que estudar cada vez mais esse currículo, né? Claro, como disse o Pedro, a pesquisa socioantropológica nesse cenário atual, realmente não sei se seria viável também. Mas é importante a gente conhecer a comunidade? Sim, faz muita diferença. Né? Como eu tenho anos iniciais, trabalho com anos iniciais, então, assim, a gente tem um contato muito forte. Então, existe uma aluna que tem o WhatsApp, então a gente vai conversando por ali, e aí, dali ela vai me dando notícia de todos os alunos. Porque muito antes de pensar em acessar a plataforma, né, ou qualquer outra, né, qualquer outro instrumento, eu tenho que pensar em o que o meu aluno precisa, o que ele pode acessar, aonde ele tem condições, o que ele pode fazer nesse momento. Né? Eles não estão numa turma de alfabetização por acaso. Então, assim, as dificuldades são enormes. Então, quando a gente pensa, e isso também, né? Quando a gente fala em formação, não é só para nós, professores, não é só para que a gente melhore o nosso trabalho, mas é também para que a gente possa refletir sobre esse espaço dessa educação nessa rede. Né? Então, quando a gente fala em formação, a gente abre isso para... É um leque muito amplo e muito importante, porque a gente precisa, e a gente vai ainda precisar por muitos anos, veja, porque o nosso número, infelizmente, ele não diminui, ele cresce. E isso é um grande problema, né? Que espero que a gente consiga estudar um dia. Né? Não, muito importante o que tu traz, Malu, e realmente assim, ó, o que falta talvez para a nossa rede municipal de educação é que essas comunidades sejam ouvidas. Os professores, nesse período Marquesan, e aí sim é uma lamentação, sim é uma crítica que a gente faz, e com propriedade, porque os professores não foram chamados para falar que escola é essa municipal. O secretário nunca chamou. Não lembro de nenhum documento chegar na escola e dizer, olha aqui, nós queremos reunir os professores de EJA, queremos fazer mudanças, queremos qualificar. Não, foi a ordem lá, fecha tal escola, fecha outra, e enxuga as outras demais, né? E, inclusive, nós temos diretores que ficaram 2 anos implorando para repor professor que tinha sido aposentado da EJA, e até hoje tem professor que não entrou. Ou seja, tinha professores querendo dar aula na EJA, não entrou porque a SMED trancou. Professores que queriam, inclusive, migrar do dia para a noite, queriam atuar de noite, ficaram sem aulas, muitos alunos sem professor, isso no governo Marquesan. Então, tu vê o sintoma, né, de uma doença que não é de hoje, que vem de largo prazo e que agora se agrava. E isso a gente precisa discutir, mas eu quero passar para o Pedro, enfim, Pedro, para que tu tinha mais coisas para comentar conosco. Sim. Não, é isso que tu falaste aí, aproveitando o gancho, Jonas, me lembrei agora nesse governo já, né, eu acho que a secretária em exercício, né, que era a Ivana Genro, acho, né, e que depois foi substituída pela Yara Wortmann, ela determinou que as matrículas deveriam ser centralizadas no CEMET, lembra desse episódio? Não sei se vocês lembram. E aí as escolas fizeram um movimento, conseguiram reverter, né? Quer dizer, as pessoas ou não têm noção, né? Ou já fazem de propósito, né? Porque tem muito aluno que não tem, nem sabe onde é que fica o CEMET, começa por aí, né? Não tem condições, dinheiro, passagem, né? Para se deslocar até lá. Né? Eu me lembro até que ela deu a justificativa que muitos trabalhavam no centro e que aí ficaria mais fácil até para irem ao CEMET. Né? Começa que, será que esse dado dela é fidedigno, de que muitos trabalham? Né? Na realidade, eu me atrevo a dizer, assim, né, sem ter feito uma pesquisa exaustiva, que a maioria não trabalha, quer dizer, não tem uma atividade fixa, né, uma relação de trabalho, enfim, né, é um trabalho eventual, grande parte não trabalha, na realidade, né? Então isso revela o desconhecimento. Claro que isso aí levaria o que se fosse implementado, né? Uma redução de matrículas, né? Poucos iriam fazer matrícula lá, né? Correto? Aliás, falando nisso, o governo do estado agora também, né, suspendeu as matrículas na EJA, né? Aliás, faz sentido, né? PSDB, ambos os governos, né?
tem a mesma lógica, né? A lógica, né, neoliberal. Mas só para resgatar um aspecto aí, Jonas, também que eu acho importante, eu me lembro que os primeiros concursos, inclusive ele tinha concurso específico para a EJA, né? O professor, para trabalhar na EJA, ele tinha que ter, digamos, uma identificação, né, com a educação popular, né? Correto? Tinha esse aspecto também, né? Tinha concurso, eu acho que até o concurso que eu fiz, até ainda peguei ainda isso, depois é que ele se tornou, não teve mais, né? Então tinha todos esses aspectos, assim, né, que se perdeu, né, enfim, né? Então nós temos uma transformação realmente, né, muito, muito profunda, né? E isso faz com que a EJA se exponha, inclusive, né, a essas políticas de desmonte, né? Correto? Porque eles pegam, né, dados assim, né? Porque é muito comum, é um equívoco, né? Tu comparar a EJA com o ensino regular, né? Porque ele tem especificidades, né? Tu tem um afastamento combinado, né? Tu tem aquele aluno que temporariamente sai, né? Exatamente isso, né? Ele comunica que vai ter que se ausentar, mas que pretende retornar, né? Às vezes por uma questão de segurança mesmo, enfim, algum trabalho num outro lugar, né? Tu tem situações muito peculiares, né? Portanto, fazer comparações assim, né, com realidades desiguais, né, é uma falácia, né? Não revela a verdade, né? Tu compara coisas desiguais, né? E aí começa aquela loja, tem muito pouco aluno, né? Então vamos enxugar, vamos fechar turmas, né? Vamos acabar com a EJA aqui, quando na realidade a EJA foi implantada por demanda do orçamento participativo, né? Quer dizer, e aí o sujeito, uma canetada lá, define que a escola não vai atender mais, quer dizer, e quem é que vai atender esses alunos ali daquela comunidade ali? Será que eles vão conseguir se realocar, ir para uma outra escola próxima que vai ter EJA? Às vezes nem são bem aceitos, né? Entre essas questões de rivalidade aí, né, de comunidades rivais, enfim, né, a própria questão do custo do transporte, né, então, na realidade, a EJA é um serviço essencial, né, tu tem a rigor, né, nessas comunidades, é o posto de saúde e a escola, né, hoje, alguma assistência social muito precarizada, tá, né, porque foi a FAS que foi desmontada, né, é isso que tu tem, né, quer dizer, se tu fecha uma escola, essas comunidades ficam mais desassistidas ainda, né? Ou seja, a sua situação de vulnerabilidade vai se agravar, com certeza, né? Com certeza, isso... Até porque entra outra questão também, né? Que às vezes a escola, né? É uma maneira de segurar o aluno, né? Para que ele não tente, muitas vezes, outros desvios, né? Ela representa uma esperança, né? De uma vida melhor, né? Nem sempre se concretiza, mas representa, né? Se tu não tem escola, né? Se esse aluno é excluído, né? Essa perspectiva acaba se materializando de uma maneira mais fácil, né? Porque as tentações são grandes, né? É bem por aí, né? Sim. E, Pedro, uma coisa que tem que ser considerada, que vocês já falaram e os colegas já escreveram aqui, é a questão do transporte e deslocamento e a questão de ter uma EJA na porta da casa das pessoas. Mas eu quero ler 2 comentários aqui, 3. Um comentário da Elaine Paz, que é: não é possível barrar na forma jurídica o desmonte à EJA? Já vamos responder, Elaine. E a Roselia, que é a diretora do SIMPA, coloca o seguinte: o momento atual pede urgentemente que se discuta a escola atual. Incluir a reflexão sobre a educação infantil, fundamental, médio e EJA nos exige compreender a dimensão do fazer pedagógico e do porquê aprender. É preciso reinventar a educação para fazer seu papel fundamental, o sujeito leitor, crítico, cidadão. Fabrício Caetano: e mesmo sendo, Pedro, uma coisa é sair da escola próxima à casa e ir dormir para o dia seguinte. Outra é acabar a aula e viajar até a casa para dormir e ir para a batalha do dia seguinte. Isso aí é interessantíssimo a gente discutir. Porto Alegre é uma cidade muito grande, muito grande. Se tu sair do centro histórico e ir até o extremo da Zona Norte, é mais de 1 hora de ônibus. Se tu sair do centro e ir até o extremo da Zona Leste, é mais de 1 hora de ônibus, que é a Loma do Pinheiro. Se tu sair do centro e ir ao extremo da Zona Sul, Restinga, é mais de 1 hora de ônibus. Lamina e se fala. E então a gente vê assim, ó, por exemplo, o bairro Lami, eu morei 4 anos, lá não tem EJA, não tem educação de jovens e adultos. Então aquele circuito todo lá, de várias comunidades diferentes naquela região, não tem acesso à EJA.
nem pelo Estado, nem pelo município. Mas não vamos nos focar nisso. Vamos pensar o transporte. Como é que um cidadão que levanta às 6 da manhã para pegar às 8 no centro, fica na parada, vai com a sua mala, com a sua vianda, vai, trabalha o dia inteiro, tem um intervalo de 1 hora, que agora o trabalho é intermitente também, pode ser que tenha só meia hora de intervalo. Aí, 5h30, vai sair para ir para a EJA. Aí vai ficar das 5h30 às 7 da noite, 1h30 sentado em algum lugar esperando começar a aula, que é no centro. Aí vai sair da escola, lá do centro, 10h30 da noite. Aí vai chegar meia-noite em casa. Saiu 10h30 do centro, tem que torcer que pegue o ônibus para chegar lá na Restinga, chegar na Lomba, chegar lá no eixo Baltazar. Então vai chegar meia-noite em casa, até tomar banho. E se é uma mulher, a maioria das mulheres é chefe de lar, ela vai ter que cozinhar porque os filhos têm que comer no outro dia. Porque é assim, as pessoas fazem a sua própria comida. Não é esse conceito dos secretários de educação como Adriano, que chama teleentrega. Aí chega um X, chega uma pizza, chega qualquer coisa em casa. Não. O estudante da EJA adulto que trabalha, que ele diz que trabalha no centro, vai ter que fazer comida, vai ter que lavar a roupa, vai ter que ajeitar a casa. Aí, se já tem um animal de estimação, também vai ter que cuidar disso. Então, ele vai dormir depois da 1 da manhã, se ele fizer tudo muito rápido. Para levantar de novo às 5 e pouco, 6 horas, está na parada para pegar o Restinga lotado. Que essa é a situação do Restinga. Essa é a situação do Lamy. Eu não dirijo carro, trabalhei 4 anos no Lamy. E morei 4 anos no Lamy e trabalhava na Restinga. Eu demorava 1 hora para sair do Lamy e chegar na Restinga de ônibus para dar aula. Vejam bem, imagina um cidadão que trabalha no centro. Não tem, gente, é impossível, não acessa o direito à educação. Dessa forma, não tem como acessar. E bem, o Pedro disse que foi feita uma luta muito grande, bem lembrado, Pedro. Se não fosse a rede, os professores das comunidades incomodarem, isso aí teria passado. Centralização de matrícula, e aí as pessoas desistiriam, porque o poder público, ele tirou o direito ao passe livre, ele poderia criar, isso estava em andamento para ser criado, tirou esse direito, não criou e não vai pagar transporte para essas pessoas. Então, além de não pagar transporte, uma passagem cara, eles não vão dar condição de matrícula no local. Então, não tem solução. Se tu vai ter que tirar do bolso R$10 para ir voltar ao centro, porque o patrão não vai te pagar. Né? Então, assim, ó, tem toda uma sistemática, tem todo um formato de ser do governo que não é para o cidadão comum acessar a educação. Ele não quer esses 300 mil na escola. Ele acha que está bem obrigado esses 300 mil aí, trabalhando no informal, na sinaleira, sabe? Vendendo um pastel aqui, um pão caseiro ali, não precisa acessar o conhecimento. Por exemplo, na Restinga, vou dar um exemplo para vocês e quero que vocês também trabalhem isso. Restinga tem o Instituto Federal. Vejam só, quer dizer que a pessoa pode fazer o fundamental, a EJA, em várias escolas do município, e depois ir para o Instituto Federal fazer o ensino técnico ou fazer o ensino superior. Então, nós estamos tendo, assim, ó, sobra vaga no Instituto Federal, sobra vaga. Por quê? Porque não há uma discussão, não há uma política pública, que tu colocava no início, Pedro, de marketing, de dizer, estude, ter o direito à escola, a escola está aqui, está ali, está acolá, vá até ela, não tem uma bolsa de incentivo, que o Serginho falou bem, isso é uma coisa que tem que ser pensada para o jovem e para o adulto. A bolsa de incentivo, sei lá, R$100 por mês, 150, para ele ficar na escola, pode atrelar isso à pesquisa, à extensão, né? Um professor ter um grupo de alunos que recebe essa bolsa para fazer algo a mais. Não é só frequentar a escola, mas é frequentar e fazer um projeto de pesquisa para entender o ambiente, por exemplo, entender a violência do ambiente, entender a falta de emprego naquela região. Então, assim, tem muita coisa que poderia ser feita e que já aconteceu em outros lugares. Nós não estamos aqui inventando a roda, gente. São coisas que já deram certo e que poderiam ser repetidas. Os alunos, por exemplo, do Instituto Federal, muitos deles recebem bolsas de incentivo. Né? Vem um recurso, e a prefeitura não é pobre. A prefeitura tem recurso financeiro para a educação. Acontece que ela está optando hoje por contratar as tais startups, contratar os tais letrados, elefante letrados, plataformas, o Córtex, que eu não sei até agora quem vai pagar pelo Córtex, eu só sei que ele não está funcionando. Mas, enfim, quero passar para a Malu, não quero monopolizar. Já falei demais. Bom, né, Jonas, quando a gente fala, né, dessa questão de centralizar a educação, né, o que acontece? Muitos alunos do lado de Judite, eles ainda acham que quando eles vão ao centro de Porto Alegre, estão indo a Porto Alegre. Então, sair do morro, tem muitos que não saem. Saíam antes, quando a gente conseguia mais ônibus, enfim, né?
Então, centralizar não é o caso, né? Não é, nunca foi, né? E com certeza as comunidades não foram consultadas, porque isso não passaria. Mas eu vejo assim, em termos de valorização, né? A gente está muito atrás ainda, né? Em termos dessa valorização. Não, e daí, quando a gente fala assim, valorização da EJA, é do professor, mas também é do aluno e é da comunidade também. Né? Então, assim, muitos dos nossos alunos, né, jovens, eles também têm questões biológicas, né? Então, assim, eles estão muito melhor à noite. Né? Eu tive vários casos lá na Judite de alunos que tomavam medicações mais fortes, ainda tomam. Então, durante o dia, eles estavam muito sonolentos. Mas aí, à noite, eles conseguiam produzir. Então, isso é uma necessidade também, né? Esse aluno ele tem que ter esse direito a estudar. Então, quando a gente fala, não, vamos cortar, porque já surgiu esse assunto, né? Do vamos cortar, então só vai se matricular depois dos 18. Como assim? E esse aluno que tem essa necessidade, tem 15, tem 16, tem 17, ele vai ficar sem? Não, ele precisa estudar. Né? Outra situação também que a gente está vivendo muito lá nos Altos do Partenon é a questão de difícil acesso. Um dos motivos desses alunos que trabalham no centro, ou mais próximo, aqui à Avenida Zenha, ou fazem bico, né? Porque quando a gente fala trabalho, não quer dizer que seja um trabalho formal de carteira assinada, né? É uma faxina aqui, é um lava-carros ali, enfim. Então, assim, esse aluno, ele também não conseguiu, nós tivemos lá 2 casos que seriam interessantes. E aí, qual foi o retorno? Mas como é que a gente volta para casa depois? Ônibus aqui não tem toda hora. E essa realidade continua, e nós estamos agora num momento também nos Altos do Partenon, né, em várias outras escolas, de perda do difícil acesso. Só que a escola continua no mesmo lugar, o horário dos ônibus continua no mesmo lugar e as condições viárias continuam as mesmas. Né? Então, assim, o nosso aluno, que mesmo trabalhando no centro, não quis estudar num local mais centralizado, inclusive quando ganharam as bolsas, enfim, mas, professora, como é que eu vou estudar lá se depois eu não tenho como voltar para casa? Até seria interessante. 2 disseram isso, né? Que até seria bem interessante. Mas e como voltar depois? Porque o ônibus é o mesmo. Então, a gente ainda tem mais isso, né? Neste momento, a gente tem essa briga pela EJA, né? Para que continue isso, né? A gente acho que passou todo esse tempo brigando. E ainda agora a gente tem essa situação do difícil acesso, né? Então, assim, é mais uma situação que, enquanto profissionais, a gente não pode baixar nunca essa bandeira. Né? E hoje ainda eu fiz uma postagem no Face e 2 pessoas retrucaram. Assim, não, mas eu acho que tem mesmo que perder porque não estão trabalhando agora. Só um pouquinho. É agora que eu não estou trabalhando. E não estou trabalhando, não estou indo até a escola, porque não estar trabalhando. Mas, enfim, né? Então, assim, é importante também que as pessoas saibam o porquê do nosso difícil acesso. E que não é para mim o difícil acesso. Ele é um difícil acesso, inclusive, para quem mora lá no Morro da Cruz. Né? Porque a escola Judite, por exemplo, ela fica depois da Cruz. Né? E não são todos os ônibus que sobem o morro. E não são todos os horários e as condições viárias não são boas também. Né? Porque não tivemos investimento nessa parte. Então, assim, esse nosso aluno, que ele diz, não, professor, eu tenho que estudar aqui, porque aqui eu sei que depois eu consigo ir para casa, mesmo que eu chegue atrasado, como o Jonas já tinha dito, né, que alguns chegam, né, ou chegam muito cedo ou chegam muito tarde, isso também é real para nós. Né? Esses que trabalham, isso é real. Né? Ou que fazem bicos, enfim, né? Quando eu falo trabalho é bico, a maioria. Mas tem isso, tem a questão do difícil acesso, inclusive para o pessoal que mora no morro. Então, a gente luta, e quando a gente fala em valorização, a gente fala em tudo isso, né? De um lugar bom para estudar, onde eles se sintam acolhidos e também que eles possam voltar para casa. Não adianta dizer que eu vou te dar bolsa no centro de Porto Alegre. Mesmo que desse a bolsa, o incentivo e o TRI gratuito, mesmo que fosse, ainda assim eles teriam que voltar para casa. É isso. Sim. Não, e mais uma coisa, só lembrando a pergunta da Elaine,
que ela perguntou para nós, tem como barrar na justiça? Já várias vezes levou na vara do Ministério Público da Educação dados e mais dados dessa falta de professores, do fechamento de turmas várias vezes. Só que é uma coisa esquisita que parece que o judiciário ele só fica olhando, observando o cenário de disputa na sociedade, fica lá num pedestal. Eu tenho sentido assim dessa forma. Mas só um comentário, quero passar a palavra já para o Pedro também. Não, essa questão também revela bem essa postura dos governos, né, Jonas? Também quando não se supre, né, a ausência de um professor, né, ou de mais de um, né? Porque isso acarreta problemas, né? Tu tem aí, tu tem que ter um calendário especial, muitas vezes o aluno não se motiva aí, né? Porque se ele sabe que vai ter aula até às 9 horas, né? Já desmotiva, isso é até um fator que favorece a evasão, né? Então, uma das maneiras de sufocar a EJA também é exatamente isso, é não suprindo, né? Não repondo, no caso, né, a falta de professores, né? E isso que a colega falou também é muito pertinente, né? Tu vais mexe em questões eu acho que o Morro é bem ilustrativo ali, eu trabalhei no Judite, conheço a escola, inclusive. Também a questão de difícil acesso, né? E o difícil acesso é um conceito muito amplo na realidade, né? Porque as pessoas pegar o exemplo esse do que teria levado a suspensão, o cancelamento, enfim, né? Do difícil acesso, né? Certamente o sujeito nem vai lá no local, né? E faz uma medição ali usando, né, recursos aí do Google, enfim, e aí chega a conclusões, ele não conhece a realidade, né? Quer dizer, uma coisa é tu ficar numa cadeira, né? Elaborando ali um parecer, é muito fácil fazer isso aí, né? Mas vai lá ver a realidade, né? Porque essa questão, inclusive, essa questão do transporte, ela piorou, inclusive, né? A gente sabe que essas áreas periféricas, eles não observam as tabelas horárias, né? Quer dizer, existe um total descaso, né? Aquilo que eles jamais se atreveriam a fazer num bairro nobre de Porto Alegre, essas empresas, né? Nas áreas periféricas eles fazem, né? Até porque as pessoas não costumam, né? Tem pouco capital político, como se diz, né? E não costumam reivindicar, denunciar, né? Então, é bem isso. Então, tu vai levando a uma situação de abandono realmente, né? Uma coisa bem deliberada, digamos assim, né? E que acaba culminando com esse quadro que nós temos aí, né? De falta, né? De carência de uma série de elementos. E se a escola, bem essa questão, se a escola não for atrativa, né, e até para o aluno também, né, porque essa questão de difícil acesso passa para o aluno também, conforme tu colocaste, né, ela, às vezes, né, inclusive, isso é bem ilustrativo, né, às vezes as linhas de ônibus, né, elas têm um horário que a escola tem que subordinar aqueles horários, né, porque senão depois o próximo ônibus ali, ocorre, né, passa 10 horas, depois só às 11, né. Imagina uma pessoa que vai ficar 1 hora esperando um ônibus, né? Além da insegurança que isso representa, né? Enfim, né? O cansaço da pessoa, que geralmente muitas pessoas até trabalham, né? Enfim, né? Estão cansados. Então tem todas essas questões, quer dizer, as dificuldades são muito grandes na realidade, né? Então por isso que a gente tem que repensar uma série de questões, né? Para tentar manter, né? Porque com certeza, né? A EJA vira um alvo, né, para ataques, né, para sucateamento, para desativar mesmo, né, criar uma situação de insustentabilidade, né, até para justificar, né, não tem aluno, né, não tem aluno, então vamos fechar, né, mas não tem aluno por quê, né, tu cria as condições, né, para não ter aluno, aí acaba não tendo realmente, né, então é uma questão bem delicada realmente, mas eu acho que a EJA tem toda uma tradição, né, muita coisa que tentou-se, né, muitas maldades, né, foram impedidas, né, porque como é um grupo menor, né, já tem uma tradição de luta, né, bem arraigada, né, eu acho que isso acaba sendo uma pedra no sapato dos governantes, como se diz, né, mas tentativas certamente vão ocorrer, né, porque
Às vezes são bem insidiosas, né? Mas outras vezes bem explícitas, né? Mas certamente vai haver tentativa. Tudo depende do caráter desses governos, do perfil deles, né? Que é muito fácil dizer para a comunidade, né, que estão economizando, né? Eles gostam muito de dizer isso aí, né? Ah, fizemos mais com menos, né? Mas a que custo, né? Será que melhorou a qualidade de vida dessa população, né? Ah, fechamos um posto de saúde e desativamos o posto de saúde, né? E o pessoal vai ter que ir para um outro posto de saúde, né? Mas aquele outro posto de saúde, será que vai ter a mesma estrutura? Vai receber servidores, né? Então aí é muito fácil, né? Mais com menos, né? Na realidade, isso aí é o sucateamento, né? Reduzir custos e precarizar o atendimento, né? Bem isso, né? Mas eles usam, né, de subterfúgios, né, para tentar enganar os incautos, né? Bem isso. Uma coisa assim, quero perguntar para a Malu também, que ela trabalha nas séries iniciais e eu dou aula de artes, né? Dou aula de artes, enfim, nas iniciais, nas finais, na EJA, que é a minha disciplina. E a do Pedro é a geografia. Mas eu queria perguntar para a Malu assim, Malu tem também a EJA, ela tem uma característica diferente, né? Muitas vezes a P1, que se torna, às vezes, um grupo de inclusão também, né? Porque tu tem alunos que tiveram várias dificuldades em tempos diferentes e de várias ordens, e são turmas que, na verdade, são bem diversas, o trabalho é bem diferente com cada aluno, muitas vezes, né? Isso o poder público não valoriza, quando ele fez agora, por exemplo, unificar 3 turmas numa só, em várias escolas, ele fez isso aí, é uma irresponsabilidade, é uma ignorância pedagógica, né? Eu acho uma tristeza, assim, uma colega que está lá no pedagógico, que acho que é Maria Cláudia Bombassaro, uma tristeza, uma desesperança ver uma cidadã desse jeito, uma servidora pública, atacar de tal forma, né? As totalidades, que cada totalidade tem tem o seu conceito, a sua forma e o seu conjunto de conhecimentos para ser desenvolvido, e a negligência total, né? Inclusive, escolas que perderam o professor de arte, de educação e física. Eu queria que tu comentasse um pouquinho isso para nós, antes da gente encerrar, que depois eu passo para o Pedro e para ti de novo, para fazer as considerações finais. Jonas, então, assim, ó, toda vez que alguém fala, né, algum candidato fala em lucro, me preocupa demais, né? Aquilo chega a me doer. Eu sou filha de funcionários públicos, né? Então, assim, o Estado, o município, ele tem que servir bem a comunidade. Quando falam, não, porque Porto Alegre vai dar lucro, nossa, alguém vai perder, né? E quem perde são as comunidades mais carentes, né? Então, assim, ó, quando a gente fala, quando se surge uma campanha dizendo lucro, eu já digo assim, vai ser horrível se ganhar. E isso eu comento muito com os meus alunos direto, eu digo, vocês vão perder. Porque quem perde são vocês. Porque não existe o lucro. Tu tem que atender bem. Isso sim. Né? Quando tu tira um posto, como falou o Pedro, né? Tira um posto de saúde de uma comunidade e vai botar, o outro vai ser maior. Conhecem o pessoal da comunidade? Não, porque este posto conhece. Né? E aí, quando o Jonas fala, né, na questão da inclusão, eu costumo dizer que a EJA é toda uma inclusão. Né? Porque tem a inclusão social também. Né? Quando eu falo daquele aluno que toma uma medicação mais forte durante o dia, ele consegue estudar de noite, nossa, eu estou incluindo ele em algum lugar, né? Mas, sim, principalmente os alunos dos anos iniciais, né? Eles têm muitas características de alunos de inclusão, por N motivos, né? Eu costumo dizer que eu trabalho à noite com muitos alunos que seriam iguais aos meus do dia, né? Que é uma escola especial, onde eu trabalho durante o dia, que é o Tristal. Não são muito diferentes dos meus alunos, né? E assim, ó, essa atenção, este olhar, né, a gente tem que ter. Né? E por isso que me preocupa muito a gente quando não se tem informação na EJA. Porque esse olhar é um olhar muito específico. Né? Porque este aluno, ele vem desejando estar na escola, sim, porque senão ele não teria se matriculado. A grande maioria deles, né, dos anos iniciais, eu tenho uma maioria, eu tenho alunos maiores de idade, mas a grande maioria dos meus alunos são menores de idade. Então, assim, eles teriam N motivos para não frequentar e eles frequentam. Eles teriam N motivos
para não estar nem aí, e eles estão, né? Eles querem aprender. E eu acho que é esse o nosso papel, né? É saber essa diferença na vida desses alunos, é aquele sim que eles vão para frente, o que eles vão fazer, né? Que caminho eles vão seguir. Nossa, isso passa muito por nós. E a gente precisa disso, né? Tem alunos que chegam e dizem, professora, eu só quero aprender a escrever meu nome, tá bom? E aí é um camarada com 18 anos. Ele não sabia ainda escrever o nome dele, sabe? Então, assim, ó, esse olhar, né? E quando a gente coloca vários na mesma turma, nossa, isso mostra um desconhecimento muito grande da realidade e da questão pedagógica também, né? Eu me preocupo muito quando alguém diz assim, ó, tanto faz dar aula para 5 ou para 50, é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa, né? Tu dá aula para 5 é uma situação, tu dá aula para 50 é outra. E quem são esses 5 e quem são esses 50? Eu acho que é importante a gente ver. O pedagógico, né? Principalmente para EJA, esse olhar tem que ter. E tem que ser de alguém que conheça o trabalho da EJA, né? Principalmente assim, as características. Né? Eu assisti uma live que não era daqui do Rio Grande do Sul, e aí o pessoal falava sobre a EJA. Né? E aí eu vi, tipo, nossa, mas é um outro perfil, não é o mesmo perfil nosso. Era um perfil de alunos trabalhadores, que trabalharam o dia inteiro, de adultos trabalhadores que ficavam o dia inteiro trabalhando. Esse não é mais nosso perfil aqui em Porto Alegre. Então, quando a gente fala isso, quando a gente vai pegar esse material para ler, né, é um material muito diferente da nossa realidade. A nossa realidade hoje é bem outra, né? E eles precisam desse olhar. E quando o Pedro fala, né, nessa valorização, é uma valorização do todo. Né? Essa comunidade precisa dessa escola. Não é por acaso que essa escola está lá e que foi conquistada no orçamento participativo. Né? Ela foi conquistada, sim, porque existia necessidade. E, infelizmente, ainda existe essa necessidade. Né? Porque enquanto eu tiver EJA, quer dizer que em algum momento alguma coisa falhou. E está falhando. Então, era isso, né? Assim, é difícil trabalhar assim com a educação de jovens e adultos anos iniciais, porque eles são... como é que eu vou te dizer assim? É um planejamento para cada aluno. Né? Eu vou ter que juntar essa necessidade de para poder fazer um planejamento, um projeto maior, né? Eu trabalho muito em cima de projeto, para que eu consiga suprir as necessidades individuais deles, porque não são afins. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. E olha que eu só tenho T1 e T2, eu não tenho T3 junto. Eu só tenho T1 e T2. Uma turma grande de T1 e T2 junto. E já é algo que a gente tem que parar realmente para pensar muito para poder fazer um planejamento atrativo, gostoso e que tenha muito a ver com a realidade deles. É isso. Bah. E assim, ó, para nós irmos encaminhando para o fim, eu vou ler aqui 2 comentários. A Roselia colocou para nós o seguinte, ó: é preciso olhar o aluno ou a aluna que está na EJA como pessoas que buscam uma nova oportunidade para ter sucesso na escola. Se vai à escola à noite é porque acreditam no papel da escola, na sua formação. São guerreiros e guerreiras, muitas vezes sem a sua identidade respeitada socialmente. O Leandro: é desesperadora a irresponsabilidade como os gestores públicos tucanos alteram e desorganizam a vida dos cidadãos em uma canetada, acabando com conquistas atingidas a duras penas, que é em cima disso que vocês colocaram aqui, né? Fecha isso, fecha aquilo, não ouve ninguém, passa a caneta. Mas eu queria passar para as considerações finais do Pedro e pedir também assim, Pedro, qual a experiência que tu tem na rede, com tanta coisa que tu viu, coisas boas, né, que aconteceram, enfim, e as coisas ruins também que a gente percebe e vê, né? Que mensagem que tu deixa para nós, assim, colegas, que muitos estão nos assistindo aqui, são colegas de várias escolas, né, de várias trajetórias diferentes, para pensar a educação mesmo, para nós pensar a rede pública, se pensar como servidor público, qual é o nosso papel, inclusive o papel nessa eleição, assim, que eu vejo um cenário desolador. Eu quero dizer para vocês, eu vejo um cenário desolador nessa eleição, a nível de Brasil, tá, não estou falando só Porto Alegre, tá uma coisa muito maluca. O bolsonarismo, inclusive, cresceu na opinião pública no último mês, é uma loucura. E aí quero passar assim, com esse questionamento para ti, Pedro, e fica bem à vontade para tu comentar o que quiser.
Não, assim, de uma maneira bem concisa, né, Jonas, falando, eu destacaria o seguinte, assim, quando tu sabe que alguns alunos, né, conseguem, tu reencontra eles, né, e eles conseguiram fazer o ensino médio, né, bem como, às vezes, até uma faculdade, né, uma universidade, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que gratifica, né, ou mesmo que conseguiu ter uma atividade, né, está conseguindo, digamos assim, se inserir, digamos assim, nas atividades produtivas, né, então tu sente que o teu esforço foi recompensado, digamos assim, né, o esforço dos colegas todos, né. E uma coisa que eu não falei, que agora me ocorreu, Jonas, que eu acho que é importante também ressaltar, né, em termos negativos até, né, é que tu tem cada vez mais, porque a EJA, ela é uma modalidade de ensino acolhedora, né, conforme tu falaste, mas tu não tens, por exemplo, tu tem muitos alunos que precisariam de acompanhamento, de uma CIR, né, mesmo de um laboratório de aprendizagem, né, correto? E tu não tem esses serviços, né, então isso realmente, né, e claro que dificilmente os governantes, né, pelo menos os governantes de perfil conservador, iam cogitar disso aí, né, mas seria a ideia de ter uma estrutura, né, nós temos o atendimento do SOI, né, pelo menos, né, isso ajuda também, mas enfim, existe uma desproteção, digamos assim, nesse sentido, né, porque o trabalho fica um tanto comprometido, né? Porque tu tem alunos que necessitariam de um acompanhamento, né? Por um profissional especializado, digamos assim, né? Ou talvez no contraturno, enfim, né? Mas o ideal seria na própria escola mesmo, né? Mas isso não tem, né? Eu acho que, aliás, a bem da verdade, eu não me lembro de ter tido, né? Lá nos primórdios da EJA, até porque não tinha, acho que, tanto aluno vindo para a EJA, digamos assim, como é que eu vou dizer, alunos que nem chegavam à escola, né? Eu acho que é essa a questão, né? Porque a gente acha, não, mas não, esse aluno começa a aparecer determinado tipo de perfil de aluno, né? Eram alunos que antes não se encorajavam de procurar a escola, né? E aí já tem esse caráter, né? Ela não vai dizer não para ninguém, né? Eu tenho alunos com as mais variadas dificuldades e são acolhidos, né? Mas ao mesmo tempo tu não tem uma estrutura, né, que consiga suprir, né, dar conta efetivamente para esse aluno ter uma aprendizagem efetiva, né? Eu acho que essa é uma questão, né? Que não dá para... E aí o professor tem que se desdobrar, né? Tem que ser criativo, né? Fazer o possível dentro das suas limitações. É isso, então, João, eu agradeço, então, né? Já estamos encerrando, agradeço o convite, né? Espero ter trazido uma contribuição, eu reconheço que modesta, né? Mas a gente está aí para aprender, né? Eu acho, né? Digamos, passar, né? Verbalizar, socializar o que vivenciou, né? E saber que a despeito de todo esse quadro aí, né? Sombrio que o Jonas apontou aí, a gente tem que manter a esperança, né? E lutar, né? Mais do que nunca tem que lutar, né? Porque se sem luta a vida não muda, né? É bem isso. Obrigado. Legal. Valeu, Pedro. Obrigado por te ouvir. E também quero passar para a Malu também, Malu, que tu comenta um pouco o que tu desejar de considerações finais da EJA, que é um tema amplo, né? Nós não abordamos tudo hoje, mas a gente conseguiu falar de muita coisa. Mas também sobre a conjuntura, Malu, que eu quero que tu fale também. Inclusive, eu vi aí que, né, tem pessoas que pensam em mudar as estruturas que dão certo, tem coisas que dão muito certo. Por exemplo, a educação especial, as suas 4 escolas no município, elas dão muito certo. Né? Então, assim, convidar todo mundo que não conhece a ir nas escolas nossas de educação especial, o trabalho esplendoroso que elas fazem. Enfim, Malu, mas eu quero te passar para as considerações. Então, né, Jonas, eu ia falar justamente isso, né? Eu acho que a gente tem que conhecer ela para poder criticar, né? Eu acho importante. Então, eu convidaria todos os candidatos a conhecerem a EJA, né? Para poderem ver o trabalho e o respeito à comunidade. Acho bem importante, e aí, mais do que nunca, está nas nossas mãos a continuação da EJA, né? Literalmente nas nossas mãos, né? Na votação, para a gente ver quem vai considerar essa modalidade de ensino importante, né? Porque a gente precisa, sim, que o nosso aluno tenha uma vida melhor. Eu acho que isso aí é o nosso papel. Nós somos professores, né? Nós precisamos acreditar nisso. O nosso aluno ele tem que se sentir acolhido, querido
por nós, né? E a gente tem que acreditar nesse aluno. Tem que dar certo, vai dar certo. Esse aluno, ele tem que sair com uma outra visão de mundo, o Alisson. Isso daí, para mim, é essencial. Esse aluno, ele tem que sair dali. Eu não sei se ele vai fazer a fórmula de Bhaskara lá no final. Não sei. Mas eu sei que ele vai conseguir pensar. E ele vai entender que lá no Morro da Cruz, por que ele fica tanto tempo no verão sem água? E isso acontece, né? Porque quando está um calorão infernal, eles estão sem luz, né? Porque muitos também faltam à escola porque estão sem água, porque estão sem luz há 2, 3 dias, enfim, isso não é algo incomum, infelizmente. Então, assim, eu peço respeito a toda a comunidade, isso é o mais importante, né? Convido, sim, todos os candidatos a conhecerem as escolas que têm EJA e, principalmente, conhecerem as escolas especiais, né? O trabalho que a gente faz na educação especial é um trabalho muito específico. São alunos que não teriam condições de frequentar o ensino comum e muitos retornam para o ensino, para a educação especial, né? Muitas mães, e nesse momento de pandemia, gente, é uma coisa assim, ó, assim como os meus alunos do dia, né, da noite, eu fico sabendo via o WhatsApp, né, o que está acontecendo, porque tem uma que tem o WhatsApp, então ela vai me ligando e vai me contando, os alunos do dia também, né, os alunos da educação especial também. Então, assim, a gente tem que respeitar a nossa comunidade. Né? Eu acho que essa daí é a grande, eu acho que é o meu fechamento, assim, não seria, né? E espero ter contribuído com alguma coisa, espero que as pessoas tenham entendido mais ou menos que a EJA, né? E esse papel, e principalmente quando o Jonas perguntou, né? Dos alunos especiais na EJA, nós temos muitos. Né? E a gente vê, assim, como faz falta a escola especial. Eu tenho muitos alunos que, se eles tivessem frequentado a escola especial, na idade que teriam que ter frequentado, eles hoje estariam com outro rumo na vida deles. Talvez um trabalho no PPE que teria aberto portas para que eles pudessem trabalhar futuramente, né? Mas, infelizmente, então, esse trabalho está sendo feito agora, né, conosco. E, sim, existe a CIR, Pedro, mas a CIR para a EJA só tem um CEMET por enquanto, né? Então, aí a gente volta naquele assunto do centralizado, que, dependendo da comunidade, não funciona também. Que se a gente pudesse ampliar, e como o Pedro muito bem disse, né, se cada escola pudesse ter, seria excelente, né? Porque seria uma outra reparação também, né, de dar esse acolhimento ao aluno especial que não teve esse acolhimento no tempo que deveria ter tido. Então tá, obrigado, querida Malu, querido Pedro, e todo mundo que acompanhou a nossa live, né? Estamos vendo aqui vários comentários, a Adriana Arakawa, enfim, vários outros colegas, a Adriana Gomes, que se aposentou no Brum, também comentou, e vários outros, a gente leu e colocamos comentários aqui, enfim, a querida Luísa, que está nos ajudando aí na técnica. Então, assim, ó, gente, só dizer para vocês, compartilhem essa live, conversem com os colegas e espalhem para a cidadania. A EJA é um direito, nós temos que ter mais pessoas lutando pela EJA, né? Porque a EJA está sendo cada vez mais atacada, como vocês viram na fala do professor Pedro, a professora Malu. Nós precisamos retomar uma educação cidadã em Porto Alegre, que os servidores sejam chamados, que as pessoas sejam chamadas, sejam ouvidas. Eu acho que esse momento de reflexão, os candidatos todos têm que conhecer as escolas. O convite que a Malu fez é importantíssimo. Não é uma, duas, para tirar foto, para fazer campanha, é conhecer mesmo. Bota assessoria lá um dia inteiro na escola para entender. Faz isso. Respeita quem é servidor público, quem destina a sua vida a garantir serviços públicos para a população. Porque a gente, eu gosto de falar isso, nós, independente de quaisquer governos, nós estaremos trabalhando. Somos nós que vamos implementar políticas públicas. Então, se nós não formos chamados para discutir, tudo terá muito mais problema. O governo Marquesan é um governo travado porque elegeu o desenvolvedor de política como inimigo. Ele quer exterminar quem faz a educação acontecer, quem faz a saúde acontecer. É uma coisa engraçada que o neoliberalismo, esse radical de ódio ao servidor, ele não dá certo, não deu. Olha o Marquesan, terminou com 3 vereadores. Ele vai terminar essa votação do impeachment com 3 vereadores com ele. Um do partido, o outro que é uma secla, né, fiel escudeiro, aquele Mauro Pinheiro, e mais o outro terceiro, que agora até me esqueci o nome.
Mas é isso, imagina um governo que chegou a ter 25 vereadores, chegou a ter 25, hoje está com 3, é porque transforma tudo em mercadoria, todo mundo é inimigo, ninguém presta, ninguém vale nada. Eu lembro sempre de uma frase da minha avó. Minha avó dizia, ninguém presta na boca de quem não vale nada. Uma frase, né, histórica, enfim, do ditado popular, mas eu acho que a gente tem que usar essa esperança que o Pedro fala e essa certeza que a Malu também traz, de que a educação pode mudar e que a EJA tem que ter um espaço. Acho que a gente tem que conquistar isso. E é com luta, bem que vocês falaram. A gente sabe que está difícil, mas temos que permanecer lutando. Então, gente, um grande abraço para todo mundo. Boa noite, Pedro, Malu. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui, despedirem o tempo de vocês para refletir. Eu conheço vocês da luta, assim, e sei que vocês são baita profissionais onde atuam, né? E não é pela minha boca, é pela boca de quem trabalha com vocês que a gente ouve também. Então, assim, ó, parabéns para os servidores públicos que vocês são e para todo mundo que destina, né, a sua vida profissional ao serviço público, que importa muito, embora os caras tenham votado essa semana lá um congelamento, né, para nós aí por mais 1 ano e pouco de salários, que é uma vergonha. Então, gente, boa noite, e amanhã nós vamos discutir a educação como um todo, com uma mãe de aluno e uma professora amanhã. A Mônica e a Norma vão estar aqui conosco. A Norma lá da comunidade da Saint-Hilaire e a Mônica da Neuza Brizola, que foi uma escola que perdeu a EJA, né, e a professora lá, e vão estar dialogando conosco amanhã. Precisamos pensar e refletir entre nós como a gente constrói a luta. Então, um abração. Valeu, Pedro. Valeu, Malu.